O filho pega, larga o quarto todo bagunçado, sai para fazer alguma coisa, e aí depois vem o pai cobrando e chega o seguinte e fala e exige, né? Fala o seguinte, então, arruma seu quarto, é a sua obrigação. Você acha que você merece um prêmio por você arrumar a sua cama? Você acha... Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com o nosso programa Sala 1 e mais uma vez quero convidar você, antes de nós começarmos aqui a apresentar os nossos amigos, para que você possa se inscrever no canal aqui da igreja, o NASP HT, para que você também possa ativar as notificações, aí o sininho, se inscrever aqui conosco e também compartilhar aqui, né, o link do projeto e do programa Sala 1, tá bom? Para que isso possa chegar para mais pessoas também. E aqui, quero apresentar a vocês hoje os nossos convidados, né? Nosso amigo aqui, Guilherme Carrijo, amigo, dá aí um salve aí para a galera que está aí conosco, nos acompanhando. Com certeza, pastor, é sempre um prazer enorme estar aqui, mais uma vez. Tamo junto. Beleza, amigo. E temos aqui o nosso amigo David, né? Um prazer, David, ter você aqui. Fala com a nossa galera também que está nos acompanhando nessa tarde. Boa noite para vocês. É um mascote, né? Programa. Mascote? Mascote, a versão júnior. Sério. Versão júnior. Brincadeiras à parte, é um prazer estar aqui junto com vocês, tá? Compartilhando um pouquinho da palavra de Deus, viu? Que bom. O David, ele faz parte aqui da nossa sala de jovens, né? É isso que eu ia falar, pastor. É Isso, importante mencionar isso. os jovens sendo representados aqui. O David, ele faz parte aqui de uma das nossas classes, né? Nós temos aqui a classe que está sendo representada aqui pelo Carrijo, que é a Overhaul. Nós temos o consulado também, que vamos receber um representante esse trimestre também. E temos a sala de jovens, que ela funciona no horário de 9h30, né? Porque nós temos aqui 3 cultos. Você que está em casa aí sabe disso, acompanha conosco aqui. Então nós temos hoje uma classe para cada horário. Então você fica aí agora a dica para que você possa participar conosco aqui das classes de jovens aqui do NASP Hortolândia, tá bom? Então você que está acompanhando aqui o nosso guia de estudos e não tem ainda, fica de novo aqui o meu apelo para você, escreva aí nos comentários, fala, pastor Levi, eu não tenho a minha lição, então escreve aí, coloca o seu endereço, coloca o seu telefone, e-mail, uma forma que nós possamos encontrar você, tá? E aí nós vamos presentear você com esse guia de estudos, ou dos adultos, ou dos jovens também, que nós estamos falando a mesma linguagem, o mesmo assunto, que é Deuteronômio. Mesmo assunto. Né? O mesmo assunto, tá bom? Então nós vamos orar agora, quero convidar aqui o nosso amigo David, ele vai fazer uma oração e nós vamos começar aqui a nossa recapitulação, beleza? Vai lá, David. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por essa noite aqui, que estamos podendo ter a oportunidade de estarmos refletindo sobre a Tua Palavra, sobre assuntos de Deuteronômio. Senhor Deus, por favor, ilumine os nossos corações, ilumine a nossa mente, que nós possamos entender e compreender tudo que o Senhor está querendo nos passar aqui hoje. Senhor Deus, perdoe os nossos pecados, nós somos falhos, mas com a Tua graça poderemos vencer. É isso que eu lhe peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Então vamos lá, você já abriu aí a sua Bíblia, a sua lição, já se acomodou aí direitinho. Eu tenho recebido, viu, Guilherme, também, David, Opa. né? O pessoal tem me procurado essa semana, eu fiquei muito feliz. As pessoas me procuraram e falaram, eu acompanho você, acompanho lá a lição, acompanho o Sala 1, e fica aqui o nosso agradecimento. Pastor, olha que coincidência. Conversando esses dias aí com o pastor Didio, ele até comentou, acompanho vocês lá no salão. Eu até vi aquele dia que você me mencionou. Então, assim, a gente está alcançando vários lugares aí importantes. É bom, pastores até seguindo, pastor Didio, um abraço aí. Assista e venha sempre estar com a gente. Isso aí, né? E eu fico feliz, né? Nós estamos felizes aqui porque sabemos que estamos alcançando cada vez mais pessoas aí. E por Amém. isso é honrar e glorificar o nome de Deus aqui conosco nesta noite também, tá bom? Então, pessoal, nós estamos aqui agora, vamos começar a nossa recapitulação. Você já está aí com a sua lição, está com a sua Bíblia na mão também. E eu vou ler aqui, né, o título da lição e o verso para memorizar, para iniciarmos aqui o nosso bate-papo, tá bom? Então, está aqui, ame o Senhor, seu Deus. O verso para memorizar, portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, ok? Nós sabemos que estamos falando aqui da mais conhecida oração, que é o Shema de Israel, né? E essa bênção sacerdotal, ela era utilizada ali
pelos sacerdotes, pela cultura judaica naquele momento, né? Para que pudesse trazer uma bênção para a família, né? E para apresentar a Deus como sendo o único Deus, né? E eu queria já jogar aqui para o nosso amigo David sobre isso. O que significa, meu amigo, aí, amar a Deus de todo o seu coração, alma e força? O que você me diz? Então, amar pode ser colocado, né, como o nosso dicionário. Ele traz, tem a ver muito com afetuosidade, com querer bem. Eu costumo colocar como dar preferência. A preferência. Então, no caso, seria colocar como prioridade Deus. E aí, quando esse texto, justamente, quando vem na oração do Shema, falando, olha, ame ao seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, significa o seguinte, dê prioridade a Deus acima de todas as coisas, acima até de você mesmo, da sua alma, até acima do seu entendimento. Deus sabe aquilo que é melhor. Então, justamente essa questão de dar prioridade a Deus na oração do Shema, que seria, né? Seria, bom, dar prioridade a Deus acima de toda a sua alma, de todo o teu entendimento. Deus sabe aquilo que é melhor para você, Deus sabe de tudo, então Ele vai ter um melhor entendimento da situação. Você dar prioridade para Deus é você deixar a vontade de Deus ser feita, você também deixar Deus acima do seu próprio eu, né? Então, seria várias aplicações de como dar prioridade para Deus, como dar a preferência, amar a Deus, aí na oração do Shema. Muito bom. Carrijo, né, é bom ouvir assim a juventude, né? Ah, É eu tô muito aqui bom. Eu fico aprendendo. só ouvindo aqui, vendo ali que ele está falando, e são ideias muito boas, né? E é bom saber, né, que nós temos a nossa juventude pensando dessa forma como com Deus, né? E como Deus tem que ser a prioridade na vida, né? E Moshe, né? Ele apresenta isso. É por isso que existia essa cultura de que o menino, a menina, eles tinham que, desde criança, já aprenderem a respeitar e amar a Deus. E eu queria que você pudesse nos ajudar um pouquinho sobre isso, meu amigo. Como que nós podemos, né, e o pessoal que está em casa também deve saber disso, né? Eu, por exemplo, falo aqui como um pai e, e vejo como que você colocar isso intrínseco ali na criança, esse amar a Deus, ele lá na frente, nós vamos ter uma consequência que é muito boa e não vai esquecer disso. O que você pode me ajudar nisso aí, amigo? Eu acho que eu vou conseguir complementar a fala do David ali, que falou muito bem. Mas então, só em complemento, assim, porque ele falou já basicamente a essência do que é o que Moisés estava escrevendo aqui nos versos 4 e 5. E eu gosto de sempre contextualizar. Então, às vezes, a gente dá um passinho para trás para andar para frente. Então, eu vou voltar aqui nos versos 1 e 2. Quem estiver em casa pode abrir a Bíblia, ou a gente vai colocar aqui também no GC, pode acompanhar no texto. Os versos 1 e 2 do capítulo 6 de Deuteronômio. Então, Moisés, ele começa esse capítulo assim, ó. Estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, o teu Deus, mandou ensinar-te. Agora é aí que vem o pulo do gato. Então, mandou ensinar-te para que os cumpras na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor, o teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que ordeno a ti e a teus filhos e a teus netos todos os dias da tua vida, a fim de que os teus dias sejam prolongados. O que a gente acabou de ver nesses dois versos, né? Deus, ele faz uma ordem, eu te ordeno, ele, através de Moisés, ele passa essa ordem para o povo, eu te ordeno para alguma coisa. Então, ele faz a ordem quanto aos mandamentos para o povo, para que eles cumprissem, para que durante os dias da vida deles, dos netos, enfim, os estatutos que o Senhor tinha construído para a sua nação fossem cumpridos. Então, ele ordena para alguma coisa e essa coisa se completa quando, no cumprimento, a gente está falando aqui de obediência, de fidelidade, então, no cumprimento desses estatutos, desses mandamentos, o povo, a nação, então se deleitasse e então conseguisse fazer na continuidade, a gente vai ver nos versos 4 e 5, como muito bem mencionou o David aqui,
a gente vai ver aonde ele quer chegar com isso, né? Cumprimento para então a gente entender e cumprir esse amor de maneira mais plena. O amor amando ao Senhor de todo o entendimento, de todo o coração, colocando Deus e esse amor acima de todas as coisas, na prioridade, como o David falou, assim a gente cria um fundamento, cria uma base para a fidelidade e para a obediência que foi selecionada, que foi detalhada no começo do capítulo. Muito bom. Pode Sim, continuar, David. e a gente está estudando a lição dos jovens, né? Tá abordando o mesmo tema, né? De Deuteronômio. É tipo uma versão NVI, né? Da lição dos adultos. Digamos, a lição dos adultos seria uma versão Almeida, a nossa seria uma NVI. E é muito interessante que está trazendo aqui na nossa lição a exegese, né? Que é justamente do Shema. E é muito interessante que vai colocando assim, né? Começa com o Shema, né? Depois tem o Lebado, que significa, né, que se refere mais à vontade, emoções, aquilo que está no seu interior, os pensamentos todos voltados a Deus. Logo em seguida, a gente tem o Nefesh, que significa a vida, né, que é quando você põe em prática. Então a gente vem aqui do interior para o exterior. E por último, tem o Caio, né? Eu acho que é assim, né, pastor? O pastor aqui estudou hebraico e grego, me corrige se eu estiver errado. Que ela é geralmente traduzida como exército, mas que nesse sentido, muitos teólogos eles aplicam com relação a riquezas, posses. Então, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a alma, todo o Shema se compõe em 3 partes, né? O lado interior, o lado exterior e depois o reforço. Então, seria a teoria, depois a prática e depois aquele reforço para justamente deixar aquilo bem mastigado e bem fácil o entendimento e a prática na cultura judaica, em tudo. E é muito massa o que o David falou quanto ao reforço. Desculpa cortar Não, aqui, pode pastor. falar. Eu estou só ouvindo aqui ele falando, né? E estamos aprendendo com ele. Sim, Muito óbvio. bom. Mas eu achei muito interessante, viu, David? Quando você comenta, né, sobre essa questão do reforço, né? Deus, ele ensina, ele explica, ele dá toda a didática para a gente aprender e ele ainda vai dar um reforço. Não é diferente o contexto de Deuteronômio, né? A gente está vendo o povo, enfim, desde que tinha saído do Egito, Deus ensinando, repetindo. Os próprios mandamentos, né? Tem ali um que a gente, como seres humanos, adoramos esquecer, né? Que é a guarda do sábado, e pedindo para a gente lembrar. O livro de Deuteronômio vem nesse contexto, né? Moisés, eles já estão prestes a entrar na Canaã, e agora Moisés, de novo, ele vem e repete vários preceitos, ele traz de volta essa informação para fazer justamente o que o David acabou de falar, um reforço. Deus, ele é super didático, né? Ele vai insistindo até que a gente aprenda, e mesmo assim o povo não aprendendo, ele continuava insistindo. Dessa vez aqui deu certo, né? O povo conseguiu chegar e entrar em Canaã. Muito bom. Eu só quero, né, não complementar nada aqui, que eu estou só vendo aqui as explicações de vocês e nós estamos aprendendo muito. Tenho certeza que você que está em casa também, com a fala do David e também do Guilherme, né? Mas eu queria só salientar uma coisa aqui, tá? Que está sendo demonstrada nessa primeira frase aqui, aonde Moisés ele fala sobre de todo o teu coração, alma e força, ou entendimento, tá? Nós temos que entender, por exemplo, nós acreditamos que nós somos uma alma vivente, ok? Então, lá no capítulo 2, aparece ali, de Gênesis, você vê ali Deus demonstrando a sua criação, tanto no 1 como no 2, e demonstrando como, né, Ele está ali, na forma de Criador, inserindo o fôlego de vida no ser humano, e fazendo com que esta alma vivente agora tenha vida. Por que eu estou explicando isso aqui? Porque nós não conseguimos separar uma coisa da outra, né? E aquilo que está aparecendo aqui, o que Moisés entendia, e olha que Moisés, por exemplo, ele também teve entendimento da cultura egípcia, que tinha entendimento de reencarnações, de outros deuses, outros mundos, né? Era totalmente diferente da cultura hebraica, da cultura que ele foi naquele momento também, depois, de novo, trazido e retornado ali para a sua atenção. Mas você vê que ele está falando de todo o entendimento de um Deus que é figurativo, agora, na pessoa, como você mesmo explicou, né? Nessa pessoa singular. E o texto vem falando um pouco sobre isso aqui, essa expressão de seu Deus, né?
essa particularidade de Deus com o seu povo. E eu fico imaginando aqui, né, como Deus se preocupa com cada um, com cada ser humano. Milhões de pessoas, e Ele, na sua particularidade, se preocupa com cada um. E é por isso que agora apresenta ali esse temer ao Senhor, né? E eu queria que vocês pudessem me ajudar um pouquinho sobre isso, né? Além da ordem para amar a Deus com tudo o que possuíam, Moisés ordenou o povo que temesse o Senhor. O que é esse temer ao Senhor na sua visão aí, David? Mas na nossa mente antigamente, viu, David? Não sei se é para essa geração, a gente sabe um pouquinho, mas eu quero ouvir de você e o pessoal que está em casa também. Às vezes o Deus que era apresentado, o Deus bíblico que era apresentado para a nossa geração, era um Deus carrancudo, era um Deus de vingança, era um Deus que você errou, Ele já vai te punir, era uma punição para o povo. Como é que você vê agora, nesse momento, esse Deus? O que é esse temer a Deus para você? Bom, eu encaro, e mais muita gente, né? Vários teólogos também suplementam, né, essa interpretação, que é justamente uma questão do respeito, o respeito e prioridade também. Essa palavra temer está muito ligada também à questão amar, porque um bom pai, ele também disciplina os filhos. E querendo ou não, os filhos temem o pai, não no sentido de medo, mas no sentido de respeito. Então, é uma relação que Deus tem para com seus filhos. E outra coisa, a gente vê muito no Novo Testamento tal a segunda, digamos assim, a segunda face, né, de Deus, que seria a face mais amorosa, afetuosa tal. Mas eu encaro que no Primeiro Testamento, né, muita gente critica, né, muita gente fala, não, Deus é um Deus de punição, Deus é um Deus que é muito exigente no Velho Testamento. Não, Deus é simplesmente o mesmo. E no Velho Testamento, a única coisa que muda é que é exemplificado mais a face de ordem de Deus. A primeira regra do céu, Ellen White diz, que é a ordem e eu aceito. Então, Deus é um Deus de ordem, de justiça. Ele gosta das coisas bonitinhas, gosta digamos que, de tudo conforme, nos devidos conformes, né? Então, tudo isso ele pede, ele remete, não é uma brincadeira. Deus não é um Deus de ficar o tempo todo brincando, não é um Deus de brincadeira. Então, essa questão do respeito é mais uma questão dele colocar uma ordem, olha, vamos deixar tudo nos seus devidos conformes, né? E eu encaro dessa maneira e é assim. Muito bom. Sensacional. Fico feliz de ouvir o David com essa explicação, porque eu encaro exatamente assim. Quando a gente olha para os textos, né, por exemplo, Deuteronômio 10:12, a gente vê o temer a Deus, né, uma chamada para temer a Deus, andar nos seus caminhos, amá-lo de todo o nosso coração. E todas essas são ações complementares. O amor e o temor a Deus são duas ações complementares. Então, quando a gente para pensar nisso, como que a gente vai entender, então, como a gente vai entender que essas duas características se complementam, o temor e o amor? Obviamente, primeiro passa o temor, a gente entendendo, assim como o David acabou de dar uma aula para a gente entende que tem a ver com respeito. E por que esse respeito? Porque quando a gente olha para esse Deus super organizado, esse Deus que sabe como organizar as coisas, e a gente olha para a gente, que é só bagunça, que é só coisa do avesso, né? A gente fala assim, não tem como eu não respeitar. Você respeita a Deus só de comparar, só de entender que na perfeição dele, ele organiza um universo. E na nossa imperfeição, a gente às vezes não consegue organizar a nossa casa. E a gente fala assim, eu preciso respeitar esse Deus, né? Então, esse nível, essa diferença que Deus tem já para todos os seres criados, já faz com que a gente o tema, mas no sentido de respeitar a grandiosidade dele. E aí o amor vem como uma ação complementar ao temor, justamente pelas todas as outras coisas que a gente falou anteriormente aqui, né? Quando a gente prioriza, quando a gente entende que a justificação vem por meio do que ele fez por nós, a nossa resposta é uma resposta de amor. E aí em complemento com esse temor. Muito bom. E nós vemos aqui a lição, ela vem abordando também essa ideia de respeito, essa ideia da justiça, da retidão, do poder, da autoridade de Deus.
né? E nós temos ali Apocalipse 14, né, que vem falando sobre o temor, né? Apocalipse 14, versículos 6 e 7, depois, né, vai estar aqui o GC, né, que vai aparecer aqui também, pode Temei a Deus e dar dai-lhe aí glória. glória, né? Então, o que o apóstolo Eu amo esse Paulo verso. apresenta sobre isso também? Outro texto também, depois, que você pode ler em casa com mais atenção, é apresentado esse temer a Deus sobre a questão de como nós, e o comportamento social da sociedade hoje e também dos antepassados, eram apresentados para Deus. Em Efésios capítulo 2, de 1 a 10, nós vemos como Deus em misericórdia nos ama mesmo quando nós continuamos vivendo da forma que nós queremos. Exato. Olha só, né? Aqui vai falando e apresentando sobre a pecaminosidade do ser humano, né? E o pecado, ele faz isso, David e Guilherme, e amigo que está em casa. O pecado nos distancia. Isaías e o próprio apóstolo Paulo, Isaías, ele apresenta essa separação entre nós e Deus pelo pecado, e nós vemos o apóstolo Paulo em Romanos apresentando isso. E esse temor a Deus, e eu quero já daqui dar um pontapé para a outra parte, esse temor a Deus, ele vai sendo perdido quando nós agora, ao invés de praticarmos esse amor sobre-humano, né, e sobrenatural da parte de Deus para conosco, queremos agora viver no pecado. Olha só, isso vem apresentando aqui, isso tanto em Deuteronômio capítulo 5, perdão, e versículo 15, mostrando a misericórdia de um Deus que mesmo o seu povo, preferindo viver, né, de forma pecaminosa, ele nos amou primeiro. E aí, meu amigo, é incrível, né? Mais do que só nas palavras, né, pastor? A lição ela comenta aqui, Deus ele demonstra esse amor pelo povo nas ações. Então, todos os textos que o pastor comentou demonstra, é uma sequência que só, a gente consegue só filtrar o que, enfim, uma síntese, né? Seria, mesmo em rebelião, o povo mesmo na sua queda, mesmo em rebelião contra Deus, Deus ele continuava demonstrando seu amor. O povo continuava crescendo, continuava sendo multiplicando, continuava recebendo o maná todos os dias, continuavam sendo salvos e libertos no deserto, Mesmo diariamente. sendo filhos da rebelião, David, olha aí. Sim, interessante, Guilherme, porque a lição aqui aborda uma parte interessante, que até na punição que Deus aplicava no povo de Israel, quando esse mesmo, né, pulava a cerca, né, passava aquela do ponto, escorregada. passava do ponto, até na sua punição ele exercia misericórdia, né? Então, para a gente compreender, né, a grandiosidade de Deus, cara, a gente, justamente, só da gente entender que, pô, Deus é Deus, a gente já tem esse sentido, né, de temor. Que justamente essa questão da punição ser a misericórdia é que, bom, um pai, ele disciplina os filhos, ele ama os filhos, e ele disciplina por quê? Porque ele quer justamente educar, fazer com que o filho amadureça e este mesmo também melhore, né, em N áreas da vida. Que é o melhor para o filho. E agora, aperta o cinto aí, você que está em casa também, porque 1 João 4,19, a gente vai ver o seguinte, mesmo antes desse pai ter concebido o filho, no caso Deus concebido a sua nação, o seu povo, ou os nossos pais, né, terem nos concebido, mesmo antes disso tudo, ele já tinha amado o filho, ele já tinha se preocupado em salvar o filho. O plano da redenção, então agora trazendo para a realidade de Israel e da humanidade, o plano da redenção havia sido traçado, havia sido construído antes que Deus criasse o ser humano. Então você pensa, onde que eu quero chegar aqui? Anteriormente à nossa existência, também anteriormente ao pecado, o plano de Deus, o seu amor, já tinha sido demonstrado quando ele constrói o plano. Na eventualidade do ser humano não se segurar e cair às tentações de Satanás, eu já tenho um plano de salvação para ele prontinho, entregue aqui. Vai ser preciso disciplina em alguns momentos, mas o plano de salvação, que é mais importante, né, o plano de redenção, esse plano de amor, já tinha sido construído antes de existir o pecado na Terra. Antes da fundação do mundo, né? Ele não foi introduzido, esse plano, né, de redenção, de uma forma que o ser humano pudesse aceitar por medo, né? Deus, ele coloca aqui essa questão de amar
o ser humano primeiro, porque realmente ele é o amor, né? É aquilo que nós falamos, Deus é amor, né? Ele não tem amor, ele é o amor para com a humanidade. E nós vemos bem aqui apresentado quando Moisés diz que ele, né, coloca ali sobre essa questão de todo o coração, alma e força, mas também ele, como foi falado pelo David, ele nos chama a sermos obedientes a ele, né? E um pai, quando ele se preocupa com um filho e tem as suas regras para que o seu filho possa ir bem na vida, né, na sociedade. E nós vemos isso aqui aparecendo ali em Filipenses capítulo 2, versículo 8. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Por que isso, né? Para que a humanidade pudesse receber a redenção por amor, né? E a rebelião, e nós como filhos da rebelião, muitas vezes negligenciamos esse sacrifício. E a lição, ela vem apresentando isso daqui, né? Se me amam, guardarão o quê? Os meus mandamentos. Olha só. Então, por exemplo, hoje nós queremos facilitar, queremos ajudar muitas vezes a Deus dessa forma, mas Ele mesmo está dizendo aqui. E nós queremos agora falar um pouquinho, né, sobre isso. Se me amam, guardarão os meus mandamentos. E aí, meu amigo, o que você me diz? Não tem como você falar para uma pessoa, eu te amo, sem provar, né? Você vai e fala, mas você tem que provar logo em seguida, porque senão são somente palavras vazias, né, pastor? E palavras vazias são muito do nosso reflexo de querer a nossa própria vontade, né? De não estar, justamente é o contrário, de colocar a outra pessoa, Deus, por exemplo, de prioridade. Colocamos nós mesmos na prioridade, porque a gente, ao falar palavras vazias, a gente diz o seguinte, ó, então, eu quero te dar um sentimento bom, quero causar um sentimento bom em você, sem querer estar me entregando na realidade, sem estar me dedicando na realidade. Então, isso mostra mais uma questão de orgulho nossa e de uma falsa apreciação, né? Um falso amor, do que algo simbólico, né? Que seria, pô, eu te amo, ou eu vou colocar em prática. Não, a gente joga um ato simbólico, né? Que é o eu te amo, Deus, e banaliza ele completamente. Pastor. Muito bom. E aí, Guilherme, a gente fica olhando aqui, fica ouvindo, né, aqui ele falando, né, e vamos aprendendo um pouco sobre Com também, certeza, né? pastor. O que você me diz aí, amigo, sobre esta ideia de poder amar a Deus e guardar os seus mandamentos? Sabe por quê? Eu quero falar aqui um pouquinho, quero abrir um pouquinho para você que está nos acompanhando também. O que acontece? Muitas vezes nós temos uma ideia um pouco distorcida do que é os mandamentos de Deus, né? Porque para muitos hoje, os nossos amigos, né, talvez tenham uma compreensão de que os mandamentos são aqueles que Jesus falou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Nós sabemos, depois de estudar muito, que Jesus, na verdade, estava resumindo o que está em Êxodo capítulo 20, né? Que é a primeira parte, né, do decálogo. Nós temos o amor a Deus sobre todas as coisas, e a segunda parte nós temos aqui o amor com o nosso próximo, com a sociedade, para vivermos bem. Então, amigo, o que você pode também, usando aqui aquilo que o David, né, nos apresentou, sobre isso, o que João, o apóstolo, estava apresentando também. Nessa linha fantástica que o David falou, a gente vê que Deus, Ele fala que Ele ama o seu filho, sua criatura, né, nós. Ele fala que Ele ama o seu povo e Ele demonstra isso. E a gente, no nosso lugar, a gente obedece, a gente ama a Deus como uma resposta a esse amor, porque Ele nos amou primeiro, exatamente como o David falou ali. Mas sabe o que é mais interessante? É muito fácil ficar no campo das ideias, né? Vamos para a prática. Isso daqui está escrito, essa parte, se amardes, né? Que se me amam, guardarão os meus mandamentos, enfim. Vamos falar mais. Lá em Deuteronômio, no capítulo 5, verso 10, está escrito assim, ó. Faço, porém, misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, assim, Deus ele ainda promete, né, fazer misericórdia, né, entregar misericórdia até 1000 gerações dos que o amam. Um segundo.
vou colocar um exemplo que está muito fácil no alcance de todo mundo. Manda, manda. Quando você chega em casa, tal, você vê essa situação direto. O filho pega, larga o quarto todo bagunçado, sai para fazer alguma coisa, e aí depois vem o pai cobrando e chega o seguinte, fala, e exige, né? Fala o seguinte, então, arruma seu quarto, é a sua obrigação. Você acha que você merece um prêmio por você arrumar a sua cama? Você acha que você merece alguma coisa? Não, Deus é tão misericordioso, Deus é tão bondoso que Ele ainda oferece um prêmio para a gente estar fazendo o mínimo por Ele, Exato. entendeu? O mínimo, Ele ainda oferece um prêmio, um bônus. Olha só. Eu nem precisava estar aqui, pastor. Não, muito mas, bom. muito mas bom. olha só. E aí, voltando aqui, esse texto aqui, que Deus ele oferece esse bônus, isso está em Deuteronômio, né? Quando que veio Deuteronômio? O povo estava escravo no Egito? O povo estava sofrendo no chicote do faraó? Não. Deus, ele primeiro liberta o povo. Deus, ele dá o maná. Deus, ele salva o povo no deserto. Tinha acontecido já uma infinidade de milagres. E depois, ele fala assim, cara, me obedece. E eu vou te abençoar, vou abençoar até a 1000ª geração. Esse 1000 aqui não é literal. É para falar assim, é infinito, cara. Se você me obedece, eu vou abençoar infinitamente a sua família. Ele se manifesta, né? E a Aqui gente não está falando aqui dessa, não é troca aqui. Não, não é uma troca, não É uma barganha, resposta, né? Não é uma barganha, né? Então, às vezes a gente fala assim, putz, pode ser que alguém em casa esteja ouvindo e fala assim, nossa, mas minha vida está toda danada, né? Eu tento obedecer e Deus, não é disso que se trata. Deus, ele está falando de bênção, não é a bênção que a gente às vezes enxerga, que a gente está procurando, mas sim a bênção que na visão Deus, na visão divina, que é fora dessa linha, fora dessa prisão que é o tempo, ele enxerga que é para a nossa salvação, que é o melhor para as nossas vidas. Então, assim, nessa linha do tempo, a gente vai sofrer, a gente é ser humano, a gente vai ter perdas, mas Deus, na sabedoria dele, ele entrega a bênção que faz a necessidade, que atende a nossa necessidade, principalmente a nossa necessidade de salvação. Então, é disso que se trata. A obediência é uma resposta e não é uma barganha. Para muitos, né, tem essa visão um pouco distorcida, igual você apresentou. Ah, não, eu arrumei meu quarto aqui, então agora meu pai vai ver que eu sou um filho bom e vai me dar um prêmio aqui, vai me dar um presente no final do ano, eu vou ganhar aí um presente diferente e tal, né? Mas não é bem assim. Não é bem assim. Com Deus, Eu que o diga, eu que o diga. Olha lá. Não é bem assim. Eu também. Eu não ganhava presente porque meu pai mandava limpar o quintal da minha casa, né? Mesmo que eu não gostava, tinha que fazer, né? Eu até tentava negociar as coisas lá em casa, mas a gente era 5 irmãos, Aí não dava, macaco né? velho, né? Meus pais já não deixavam. Então, eu tenho 7. não vou nem comparar. Não vai nem comparar. Não tem uma disputa aqui não, tá? Mas, trazendo de volta aqui, amigos, né? Tá muito boa a nossa conversa. Nós vemos que existe um principal mandamento, né? Apresentado aqui na lição. Então, veja só, esse principal mandamento, e nós vamos falar um pouquinho aqui, já estamos caminhando para o nosso final, o nosso debate aqui, né? Sobre debate não, né? Estamos conversando, troca de ideias, né? E você, fica aí de novo o meu chamado para que você participe também, escreva aí nos comentários, tá? Para a gente também saber o que você pensa a respeito da lição, compartilhe com seus amigos, né? E nós temos essa visão aqui agora sendo apresentada pelo escritor aqui do nosso guia de estudos, falando sobre esse principal mandamento, né? Essa relação entre Jesus, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, essa apresentação de Jesus em ambas as partes. Eu sei que para muitos, né, hoje, existem a ideia, né, e aí existe um pouco de vou chamar essa palavra aqui, um terrorismo teológico, né, que é apresentado um Deus tirano no Antigo Testamento. E agora não, nós temos um Deus... Aqui, pastor, então, quando a gente faz essa relação, né, com esse terror teológico, né, geralmente as pessoas que fazem isso, elas atribuem também a obediência ao legalismo, olha só. Então. E que são coisas totalmente diferentes. Você acabou de ver que a obediência, a fidelidade tem a ver com uma resposta de amor. E legalismo passa longe dessa conversa. Isso, e apresenta também, David, essa questão legalista, né? Para muitos, nós que estamos aqui, somos adventistas do 7º dia, somos legalistas, né? É isso Muitos que nos julgam, né? Dessa mostram, maneira. assim, vivem debaixo da lei. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso, sobre essa ideia também dessa apresentação de Deuteronômio capítulo 6,
versículo 4, com Marcos, capítulo 12, versículo 28 e 30, né? Apresentando sobre isso, esse principal mandamento que está aqui falando sobre essa vida dedicada, né, de Jesus Cristo e aplicando essa lei. O que vocês podem me dizer um pouquinho sobre isso aí, amigo? Marcos, na verdade, o escriba chega para questionar Jesus sobre qual mandamento que eu vou seguir. O cara queria uma síntese, talvez, o cara queria queria resumir. Ele era um escriba, era o cara que colocava as notas, ele não sei porque que ele estava com preguiça de escrever, né? Mas aí ele queria isso de Jesus. E Jesus, ele dá justamente o quê? Deuteronômio 6, 4 e 5. Então, na pergunta dele, mas qual mandamento guardar? Resposta de Jesus Deuteronômio 6, 4 e 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e por aí vai. Assim, Jesus, ele sintetiza a lei, a observância à lei, com a lei do amor de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a nossa força. Interessante também que justamente essa parte de... A gente vê que a lei tem a ver com as alianças, né? E por que nós temos a lei? Porque Deus deu a lei para nós? Para ser um mecanismo, né, facilitador também, de a partir do momento que Jesus vem, entra no seu coração, te justifica, te lava com o sangue dele, e você cumprindo a lei, você é um facilitador, né? A lei é uma facilitadora para que você produza os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito. Então, toda vez que você está praticando a lei de forma legalista, sem estar com Jesus no seu coração, com aquele negócio forçado, você não vai produzir os frutos do Espírito. Você não vai produzir os frutos do Espírito. Então, justamente nessa questão, Jesus, ele tenta trazer, né, o princípio por trás. Bom, o que vai acontecer? Você vai produzir isso daqui. Isso daqui vai ser isso daqui em síntese. Os frutos do Espírito vão ser isso daqui em síntese. Mas sem a lei, a gente não tem como, sabe, tá produzindo isso daí. Até porque fruto é um resultado, né? Sim. E não é o fruto em si que é a questão, mas sim o resultado da obediência, o resultado do processo. Nós já estamos indo para o momento final nosso aqui. Eu queria deixar aqui com o Guilherme Carrijo, nosso amigo, para que ele possa deixar as considerações finais dele aqui, tá? E logo depois nós temos o David também deixando as suas considerações finais. Então, amigo, suas considerações finais aí para o pessoal que está em casa. Está preparado aqui, pastor. Eu vou citar um texto do Grande Conflito, página 651. Também está no finalzinho da lição, quem quiser procurar ali no estudo de sexta. Aquele a quem querubins e resplandentes serafins têm prazer em adorar, humilhou-se para reerguer a humanidade decaída. Nunca será esquecido que ele suportou a culpa e a vergonha do pecado e a ocultação da face de seu Pai, até que as misérias de um mundo perdido lhe quebrantaram o coração e aniquilaram sua vida na cruz do Calvário. Bom, por que a gente ama a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento? Ele nos amou primeiro, além dele nos criar, ele fez de um tudo para que a gente fosse salvo. E ele ainda vai voltar para que a gente seja totalmente restaurado com o plano original. Tem como não amar um Deus desse, um Deus que se preocupa em todos os detalhes? Enfim, a resposta é não tem como não amar, não tem como não dar uma resposta de amor e assim permitir que os frutos dessa comunhão, desse relacionamento, os frutos do Espírito que o David comentou, eles surjam em nós e transformem a vida da nossa família, da nossa comunidade, de quem está por perto. Muito bom. Amigo David, olha lá para o nosso pessoal que está em casa e fale aí suas considerações finais, amigo. Eu gostaria de dizer que é muito mais fácil você amar a Deus no quesito de você confiar nele, né, de ter uma certeza de ser correspondido, né, uma reciprocidade, do que os seres humanos. Deus não é um Deus que vai te decepcionar. Deus promete, Deus cumpre. Deus promete, Deus cumpre. E hoje em dia a gente tem essa questão do amor, que ela escraviza muito a gente, a pessoas, a coisas. E a essência do amor, e ele já canta a bola pra gente. Gente, eu amo vocês, me ama de volta, vocês vão ter tudo que vocês precisam de um relacionamento aqui na Terra, vocês vão ter comigo.
e vai ser suprido da maneira certa, da maneira correta. Então, eu vejo o seguinte: tudo aquilo que a gente põe de expectativa no relacionamento com os seres humanos, do amor que a gente tem para outras pessoas, para coisas, deve ser colocada para Deus. Coloque seu amor, sua fé, tudo aquilo para Deus. Deus te ama, Deus te amou primeiro, e Ele vai fazer o melhor para a sua vida, vai fazer de tudo para que você volte, para que você continue, e é isso aí. Muito bom, Amém. amigo. Muito bom, amém. Amigos, estamos chegando ao nosso final e nós aprendemos hoje, né, e você que está em casa, aprendemos que o amar a Deus sobre todas as coisas terá um papel crucial no final dos tempos. É por isso que o apóstolo João, ele coloca em Apocalipse 14, versículo 12, né, e demonstra ali como nós estaremos em um momento da nossa vida realmente sendo colocados à prova, se realmente amamos a Deus sobre todas as coisas. Então, por isso que nós precisamos agora cultivar dentro de nós esse amor, que como nós falamos aqui e como foi apresentado para você que está em casa, o amor que nos amou primeiro. Então, que você possa refletir nesta lição, que você possa também, de uma forma ou de outra, estudar essa lição com um olhar, com um prisma diferente, onde o próprio Deus está se revelando para você e mostrando como Ele se preocupa intimamente com a vida de cada ser humano. É por isso que nós temos aqui no final essa apresentação de Jesus Cristo como Cordeiro, alguém que se deu em sacrifício para que a humanidade, como nós falamos aqui, pudesse ter um plano da redenção e pudesse encontrar a salvação em um Deus que nos ama. Feche os seus olhos, abra o seu coração, vamos falar com Deus. Santo Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque podemos, através da Tua palavra, aprender como o Senhor nos ama, como o Senhor tem nos chamado para que cada um de nós possamos partilhar deste amor e não somente viver este amor em nossas vidas, mas também apresentar este amor para outras pessoas, para que elas possam ver em nós, Senhor, como o Senhor Jesus tem se manifestado em nossas vidas. Por isso, ó Deus, nós te pedimos nesse momento que o Senhor possa, de uma maneira especial, continuar agindo de misericórdia com cada um de nós, e que nós possamos, Senhor, aprender com o sacrifício de Cristo, para que aquele grande dia, quando Ele voltar nas nuvens do céu, nós possamos receber um novo nome que Ele tem nos preparado. Então, por isso, fique conosco, nos abençoe conforme a sua vontade, em nome de Jesus. Amém.